Sejam bem-vindos a mais um Pod Fé. E hoje a gente está aqui com o nosso convidado, que é o Elias Flauzino, o seminarista, né, que vai ficar durante um período aqui na nossa paróquia fazendo estágio pastoral. Seja muito bem-vindo à nossa paróquia e à TV Nazaré. Seja muito bem-vindo. Espero que nosso Pod Fé de hoje seja muito proveitoso para te conhecer e que a gente possa aproveitar bem esse tempo de estágio pastoral. Muito obrigado, Kevin. Muito obrigado, Guilherme, pela recepção e acolha a todos que estão acompanhando o nosso Pod Fé. E pra gente iniciar, a gente queria saber quem era o Elias, pequenininho, como foi a sua infância, o Elias que não é aqui do Pará e tá vindo de longe para fazer esse estágio pastoral. Então, eu sou o Elias Flauzino, atualmente tenho 26 anos, mas eu sou natural de São Tomé das Letras, uma cidade no interior sul-mineiro, aí em Minas Gerais. É uma cidade que é até um pouco conhecida, alguém pode até conhecer, uma cidade turística, conhecida um pouco pelo seu misticismo, mas também pelas suas paisagens naturais, cachoeiras. E lá eu cresci e fui criado até meus 14 anos. Lá tive uma experiência de fé muito grande, porque meus pais sempre participavam da igreja, uma vez que minha mãe era secretária paroquial e meu pai era sacristão. Então eu vivia na igreja todo santo dia. E ali fui crescendo em fé, sabedoria e também como uma vida normal de uma criança, né? Brincando sempre ali com os amigos da rua, naquela época em que ainda se brincava muito na rua, pique-pega, esconde-esconde, e também convivia ali com os meus amigos na escola, como uma vida normal. E assim fomos crescendo, né? Elias, como foi que surgiu esse chamado para ir para o seminário? Então, como meus pais eram pessoas muito engajadas na igreja, minha vida sempre foi em torno da igreja. E ali eu vivenciava também algumas experiências pastorais. A primeira delas que eu até tentei ingressar, não sei como é que vocês chamam, se é de coroinha. Lá fui entrar para ingressar nos coroinhas. Só que no começo dos coroinhas, o que aconteceu? Chegávamos lá e tínhamos que preparar as bandeirinhas da festa de São Tomé, porque em São Tomé das Letras o padroeiro é o apóstolo São Tomé. E lá fazendo as bandeirinhas, ficamos umas 3 formações fazendo. E eu falava nada da gente aprender a como que vai servir como ser coroinha. E acabou que eu falei para minha mãe, não quero mais ser coroinha porque tá demorando demais. E fui somente participando das missas, enfim. Mas desde essa época, desde criança, eu via o padre e já falava, nossa, quero ser padre, quero vestir essa roupa, acho interessante. E meus pais, tudo certo, quando você crescer, se você decidir isso, é o que será. Meus pais sempre me apoiaram. Mas a minha vida de igreja mesmo, onde que eu fui perceber o meu chamado, foi realmente quando eu fui me aproximando das pastorais, primeiramente para fazer leituras, né, participando ali no Ministério da Palavra. As leituras ajudavam também em celebrações das exéquias. Até eu saía da escola, tinha uma exéquia, ia lá, ajudava a fazer uma leitura e era muito tranquilo. Mas principalmente no Ministério dos Acólitos, onde aí a gente está ali próximo ali da celebração e a gente se interessa por aquilo. Quando o acólito ingressa no ministério, ele quer aprender a mexer no turíbulo, quer aprender a mexer no missal, então ele fica envolvido com aquilo. Com isso, fui tendo maior gosto ainda das coisas de Deus. E assim falava para minha mãe, nossa mãe, quando eu crescer, eu quero ser padre. Sendo assim, eu fui cultivando isso. Mas no começo, a primeira vez que eu fui falar com o padre, falei o seguinte, padre, sou novo, tudo mais, queria ser padre. Aí ele falou assim, olha, você está muito novo, deixa disso, cresce, né? Eu também pensava em talvez quando crescer fazer alguma engenharia, alguma coisa, deixa disso. E aí eu cheguei em casa chorando, né? Mas o padre não me animou, não me motivou, mas fui guardando isso. Mas com o passar do tempo fui amadurecendo isso com o padre. Ele foi falando, não, vai cultivando essa semente em você,
até que isso possa frutificar ainda mais. Mas aí o chamado mesmo definitivo foi quando a gente mudou de São Tomé das Letras para uma cidade maior, que é ali também próximo a São Tomé, que é Varginha. E lá em Varginha eu fiz uma experiência com uma outra paróquia. Uma vez que São Tomé das Letras era diocesano, em Varginha era uma paróquia religiosa, que os padres deunianos cuidam, a congregação dos padres do Sagrado Coração de Jesus. E lá eu fiz essa experiência também de ajudar na paróquia, de ser acólito. Sendo assim, lá nessa paróquia o chamado ficou mais forte ainda e o padre me acompanhou para fazer encontros vocacionais lá. E nessa época eu tinha 15 anos. Fiz os encontros no seminário menor que nós chamamos lá, que é o seminário em que você pode já ingressar já no ensino médio. Assim eu fiz uns encontros no ano de 2014, eu já tínhamos 15 anos, e fazendo esses encontros, fazendo acompanhamento, pensei, por que não fazer uma experiência? Por que não seguir esse chamado de Deus? Eu também me senti atraído pela congregação do Sagrado Coração de Jesus na época, e assim eu ingressei no seminário em 2015, lá em Lavras, que é outra cidade também lá de Minas Gerais, assim seguindo o chamado de Deus, indo com um pouco de dúvida, mas também um pouco de fé. Eu sempre falo que a vocação é um pouco disso, não tem como a gente ter 100% de certeza, porque o 100% ele tira do lado a fé. Esse vazio que talvez pode ficar uma incerteza, é a fé que preenche, é a fé que nos faz seguir a proposta de Deus para cada um de nós. E assim fui me descobrindo ao longo dos tempos e assim de uma maneira um pouco breve seria isto. E olha que o Sagrado Coração já estava na história dele desde aí, né? E conta pra gente como foi. A sua família ela já tinha essa expectativa, já que você sempre falava que queria ser padre, mas aí quando chegou assim a decisão, eu vou entrar no seminário, como foi que eles acolheram essa decisão? Então foi até interessante, porque quando eu fui para entrar no seminário eu vivi um certo dilema, porque eu vivia numa paróquia com experiência diocesana, cresci ali numa paróquia diocesana, e fui para Varginha, onde tem paróquias diocesanas também, mas vivenciei nessa paróquia religiosa. E aí ficava na minha cabeça, eu entro na vida religiosa ou entro na vida diocesana? Atualmente estou na vida diocesana, a gente vai chegar nessa parte. Mas na época, eu entrei então para a vida religiosa. E fazendo os encontros vocacionais, lá chega o momento do encontro vocacional, a gente fazendo todas aquelas preparações, as orações, adoração, formações. No final, o padre falou o seguinte: estejam atentos aos sinais de Deus na vida de vocês, porque esses sinais de Deus, mesmo que sejam pequenos, eles nos ajudam a tomar uma resposta, a tomar uma iniciativa. Sendo assim, eu peguei isso para mim. E aí, olhando a minha Bíblia, no final da minha Bíblia eu tinha escrito o seguinte: ser padre segundo o coração de Jesus. Aí eu falei, nossa, o que é isso? E era minha mãe que tinha me falado isso. Há uns 2 anos atrás eu tinha anotado na minha Bíblia isso. Que atrás da Bíblia eu anotava algumas coisas assim naquela contracapa do final. Eu falei, nossa, olha, minha mãe nem conhecia a congregação na época e me falou já que eu deveria ser um padre segundo o coração de Jesus. E eu tomei isso, não, eu acho que isso também é um sinal. Então, nessa ficha que eu vou preencher, porque aí chega uma ficha e fala, você pretende entrar no seminário no ano que vem? Eu falei, pretendo sim. Assinalei sem nem falar com meus pais, porque estavam lá no encontro. Falei, quando chegar em casa, eu falo com eles. Chegando lá em casa, falei com eles. A minha mãe falou, o que você decidir é isso, tudo bem. Meu pai falou, eu acho que você poderia esperar um pouco, você acha que é isso mesmo? Porque eu era muito novo, né, 16 anos. Porque eu entraria no 2º ano do ensino médio. E aí, nesse esquema, moro dentro do seminário, tenho uma vida de seminarista já, e estudo numa escola junto com outras pessoas tranquilamente. Só que aconteceu uma questão. Eu aceitei isso no domingo. E na segunda-feira, lá em Varginha, eu acho que também que na região tem o Senai. Sim. Tem o Senai e o Senai me ligou
falando que eu tinha passado numa vaga de um curso técnico lá. Eu tinha feito a prova, eu tinha ido mal na prova, mas eu tinha ficado de suplente, que era aqueles que vão sendo chamados depois. Só que eu estava tão animado de ir pro seminário, a moça me ligou falando assim, você passou de suplente? Eu falei, não, moça, tudo bem, pode passar minha vaga para outra pessoa. E assim foi já no ímpeto mesmo. E ali, meus pais falaram, sério mesmo que você não quer pensar? Tudo. Eles falaram, tranquilamente, eu vou seguir o chamado de Deus, mesmo com um pouco de incerteza, porque é um pouco daquela realidade humana, o medo, né? As incertezas, os medos que surgem, mas sempre com muita fé. Eu acho que é a fé que foi me animando nessa caminhada. E falando de como a minha família acolheu, sempre ela foi uma base muito forte para mim nessa caminhada, sempre me acolheu, me amparou, se animou comigo. Eu também tenho uma irmã, e essa minha irmã também, no começo ela achou um pouco estranho, ela é mais velha do que eu, mas também me animou, me acompanhou todo esse período. E como foi a vida durante o seminário? Entrou em alguma pastoral para estar ajudando? Então, aí foi o seguinte, vou tentar resumir, porque eu já tenho 10 anos de seminário, né? Sim, eu ia falar, porque por aqui a gente vê que os padres ficam uns 8 anos, Isso. né? É. E aí você já tá há 10, então é uma caminhada bem longa, né? Porque assim, o meu processo foi o seguinte, eu entrei no seminário em 2015, animado então pela congregação dos padres do Sagrado Coração de Jesus, que tem como padroeiro o Sagrado Coração de Jesus, através do carisma do padre João Leão Deon, por isso deonianos. Assim, eu fiquei na congregação 5 anos, até o ano de 2019. Então, na congregação eu fiz o ensino médio, o segundo e o terceiro ano do ensino médio, e também fiz os 3 anos de filosofia. A filosofia eu fiz em Taubaté, lá em São Paulo. Em Lavras, a gente não teve muitas experiências pastorais. Era mais encontros de jovens, acampamentos, que lá também é uma realidade que tem às vezes, acampamentos com aquelas provas também, tipo aquelas de lama, coisas do tipo aquelas do Canção Nova Radical, né? naquela linha. E em Lavras foi um tempo muito bom com essas experiências pastorais, a convivência, né? Tudo muito novo, né? No seminário menor a gente vai aprendendo o que é a vida de seminário. Mas depois, em Taubaté, aí nós já conhecemos mesmo uma realidade pastoral, né? Lá em Taubaté são 3 anos. O primeiro ano era uma experiência numa paróquia. Lá fiz uma experiência numa paróquia que chama Divino Espírito Santo. Era uma paróquia assim, muito movida, motivada pelos os fiéis que lá frequentavam, e também a gente fazia visitas nas casas. No começo era algo meio difícil, né? Você chegar, bater palma, a gente é um pouco vergonhoso. Eu sou um pouco tímido, e mineiro também tem um pouco disso, de ser um pouco acanhado às vezes. E lá fui aprendendo já essa realidade das visitas, né? De visitar as famílias, de trazer a palavra de Deus, de rezar com elas. Já no segundo ano, aí foi uma experiência totalmente diferente. No segundo ano a gente fazia pastoral carcerária. Eu nunca tinha visitado um presídio, e aí lá todo sábado a gente visitava um presídio semi-aberto. Era uma realidade muito diferente. Chegávamos lá, tinham poucos que participavam no espaço ecumênico, né, na capela ecumênica, mas todo sábado estávamos lá firmes. E também às vezes tínhamos a oportunidade de participar de uma missa que era celebrada em outro presídio, no presídio de segurança máxima que tem lá em Tremembé, ao lado. Nossa, em Tremembé, que é o... onde está só pior. aqueles crimes assim, mais assim, Hediondos. hediondos, assim, Isso. né? Então aí lá também, e lá foi uma experiência muito diferente, porque se por um lado no semiaberto a gente teve essa experiência com poucas pessoas participando, porque também não era uma missa, era só um momento assim, como se fosse um grupo de oração. Lá no presídio de segurança máxima, nós tínhamos a missa, e a missa era muito bem frequentada. A capela era bem composta, tinha muita gente, e o ministério de música era impecável, era ótimo. Eram Os próprios detentos, e eles tinham lá guitarra, violão, bateria, tinha todos os instrumentos que você pensasse, era ótimo o ministério de música. E realmente lá a gente presenciava a misericórdia de Deus, o acolhimento de Deus ali também
na pessoa que são também nossos irmãos que estão ali, que vivem também essas fragilidades da realidade humana. E assim, vivi esse segundo ano e no terceiro ano voltamos para as paróquias, fazer também uma experiência de continuar as visitas às famílias e também estar envolvido com a paróquia, né? Como qualquer outra pastoral que a gente faz, de dar formação para coroinhas, dar formação para acólitos, leitores, estar ali envolvido com a paróquia. Aí nesse período dos 5 anos de congregação, eu refleti junto com a congregação, junto com os meus formadores, e pensei, não me encontro mais com o carisma de união, com o carisma da congregação dos padres do Sagrado Coração de Jesus. E assim eu fiz um caminho que chama discernimento vocacional mesmo, de que poderia fazer uma experiência com a minha diocese, uma vez que eu cresci nessa diocese, cresci dentro de uma paróquia diocesana e me sentia chamado a ser padre. Não tinha muito em mente o que era religioso, o que era diocesano. Eu falei, não, porque eu ainda quero ser padre, não me encontro mais na congregação, com carisma. Claro, me sinto atraído pelo coração de Jesus, mas não me sentia na congregação. Assim, fiz uma experiência na diocese. E antes de ingressar mesmo, de continuar a caminhada formativa, que é basicamente a caminhada de um padre de maneira geral, propedêutico ou seminário menor, filosofia e teologia. Então faltava a teologia. Então, para eu ingressar na teologia, a diocese propôs, a diocese de Campanha, propôs eu fazer um ano de estágio pastoral. E aí foi em 2020, o ano da pandemia. E aí fiquei convivendo lá em Itamonte. E aí foi uma pastoral virtual, né? E aí nós inventávamos várias coisas para fazer durante a pandemia. Terços, né? Celebrações da Santa Missa. E nesse período também eu tive a oportunidade de realmente perceber que a minha vocação era seguir o bom pastor, né? Que o carisma diocesano também segue o bom pastor. Segue este carisma pastoral de estar junto com o povo. E na teologia, nesses 4 anos, de uma maneira mais breve, é um trabalho realmente como a gente vai fazer aqui. Um trabalho de estar junto da paróquia, de ajudar nas formações. Assim, nesses 4 anos, eu passei em 3 paróquias. E as 3 paróquias um pouco semelhantes umas com as outras. E assim, formações, encontros. Nessas paróquias que eu passei, sempre gostei de trabalhar com a comunicação, uma vez que eu gosto muito da PASCOM, né, da Pastoral da Comunicação. Na pandemia me aflorou muito essa ideia de fazer vídeos, Reels, estava na alta, o TikTok, né? Atualmente não tem mais, mas eu me entreguei a isso, né? Entrei, comecei a aprender como que editava vídeos e tudo mais, e me empenhei nisso, acreditando que as redes sociais são um lugar por excelência de evangelização, um lugar de estar presente ali a palavra de Deus e mostrar um caminho de encontro com Ele. Assim, fizemos essa experiência e também um trabalho com a pastoral familiar. Então é algo muito abrangente, muitas experiências durante esse período, mas gostaria de destacar o trabalho com a comunicação e com os jovens, que são os que mais me chamaram a atenção nesse tempo. Assim como a gente conversou com o Padre Lucas, que já passou por muitas pastorais, o Elias também já passou por por várias experiências completamente diferentes, que são igualmente enriquecedoras para a formação de um sacerdote de excelência. E aí a gente quer ter essa experiência com você, porque eu acho que você vai passar muito conhecimento pra gente. E agora que você falou da comunicação, vai ser instituída a PASCOM aqui na nossa paróquia. E com certeza a sua ajuda vai ser um reforço muito bom pra gente. E aí, como o Elias falou, ele é da Diocese de Campanha, lá em Minas Gerais. E como foi receber essa notícia? Você vai para Paragominas, que é totalmente diferente, no norte do país. Já tinha vindo aqui no norte? Não, inclusive foi a primeira vez que eu andei de avião. Então assim, foi um conjunto de experiências novas. Quando a gente estava prestes a terminar a teologia, aí nos foi comunicado que nós faríamos essa experiência aqui
na Diocese de Bragança, aqui do Pará. O que acontece? No final da teologia já era comum, há um tempo atrás, antes da pandemia, os padres de lá da Diocese da Campanha vierem para cá em Bragança fazer essa experiência que nós falamos que é uma experiência pastoral e missionária, que faz parte da trajetória do processo vocacional. É como se fosse uma síntese, né? Um processo de conclusão, porque esse contato com outra realidade, com outra cultura, enriquece também a nossa visão de igreja, né? Nós temos uma única fé, uma única profissão de fé, mas que também é permeada pelas culturas, pelas esperanças, alegrias e também dificuldades e desafios de cada povo que ali a gente se relaciona. Então, no primeiro momento, quando foi falado, vocês vão para Paragominas, a gente fica um pouco receoso, né? Como que vai ser? O que vamos fazer lá? Mas hoje em dia tudo é muito fácil, né? Hoje a gente digita na internet. Isso. Então, a primeira coisa, quando falou que a gente ia para o Pará, a gente ainda não sabia quais seriam as paróquias. Então aí pesquisei lá, Bragança do Pará. Então já vi todos os vídeos sobre, já conheci os vídeos lá da catedral, né, do Círio de Nazaré, já fui procurando sobre essas questões. Mas quando foi falado assim, você vai para Paragominas, aí sim, já comecei a seguir a paróquia, já comecei a olhar as redes sociais, até falei para o padre Fernando ontem, quando a gente chegou aqui, aí eu vi a Drogazil ali perto da igreja, falei, eu vi essa Drogazil no Google Street, porque eu entrei lá no Google Street e dei uma volta aqui ao redor da paróquia para já conhecer. Porque o que acontece, né? Os padres que já passaram por aqui gostaram muito, fizeram uma boa experiência. Eles falaram o seguinte, olha, você vai para o Pará, viva essa experiência, uma experiência que a igreja está te oferecendo, porque realmente, quando que fora do seminário eu faria uma experiência assim, né? Primeiro, uma experiência de Deus, uma outra realidade. E outra também de conhecer a cultura, de estar ali envolto, né, com as outras pessoas, conhecer pessoas novas, que sempre gostei disso, né, de estar em outros lugares, de estar com outras pessoas. Então, passaram isso, mas falaram, olha, é muito quente, você vai vivenciar um calor muito diferente, a umidade, a chuva quase todo dia, e também a culinária, né, os temperos, que às vezes são um pouco diferentes. Mas às vezes eu cheguei com uma compreensão assim, mas lá eles comem tacacá todo dia? Então, né, nem todo paraense gosta de tacacá. Principalmente eu não gosto. Eu não gosto. Por exemplo, eu lá experimentei o tacacá lá em Belém, não gostei muito não, mas gostei do camarão. Camarão é muito bom. Mas assim, vim com esse coração aberto a essas novas experiências e os padres animaram a nos abrirmos a isso, porque tudo isso faz-nos padres melhores no futuro, né? E foi um pouco disso, e já estou me encantando com as coisas que vamos aprendendo e descobrindo aqui. Paragominas, chegar aqui nessa realidade de uma paróquia que tem uma estrutura tão acolhedora, tão também assim, profissional também, né? Eu que gosto de comunicação, cheguei aqui, vi o estúdio, fiquei encantado com tudo e ver que tudo isso nos ajuda a evangelizar cada vez melhor. Então, está sendo uma experiência muito boa. E você falou que a sua primeira experiência foi uma congregação do Sagrado Coração de Jesus. Saber que vinha para a paróquia do Sagrado Coração de Jesus, distante da sua casa, acalentou assim, eu acho que isso é um sinal e com certeza lá vai ser um bom lugar. Até alguns amigos brincavam comigo, nossa, o Sagrado Coração de Jesus te segue. e realmente, eu mesmo me desligando da congregação do Sagrado Coração de Jesus, eu não cheguei a professar os votos, mas assim, estive muito envolto com o carisma. E ali aprendi mesmo a viver pelo coração de Jesus, porque esse é o sinal que eles falam um para os outros, viva de Coriés, per cor Maria, que quer dizer, viva o coração de Jesus pelo coração de Maria. Então, saber que eu iria vir para uma paróquia do Sagrado Coração de Jesus é saber que estaria amparado
por este coração que me acolheu no seminário e também poder contribuir com as minhas experiências devocionais com este coração que nos acolhe, que nos ampara e poder compartilhar isso aos nossos irmãos aqui no Pará. E o que esperar de Paragominas, que é uma realidade completamente diferente? Sim, o que esperar, eu acho que eu esperei algo e já foi superado isso já em 2 dias, né, em um dia praticamente. Mas falando assim, numa questão de expectativa, é de realmente conhecer as pessoas, né, conhecer essa realidade, conhecer cada pessoa, cada sorriso, cada conversa, e também aprender. Creio que mais do que oferecer é eu trazer experiências para a minha vida vocacional e que eu possa também levar experiências daqui para a nossa diocese. É como se fosse também uma troca, né? Eu ofereço Sim. aquilo que eu mais tenho, que eu posso oferecer e também levar uma boa bagagem de experiências culturais e também experiências de fé, né? Da fé, da devoção. E porque aqui me surpreende muito a devoção mariana, né? Essa região aqui do Pará, a gente passou lá por Belém, por exemplo, a gente passa em frente à Basílica, já está lá. Faltam 244 dias Sim. para o Sírio. Então é algo que essa devoção mariana também aponta para a devoção, para o nosso relacionamento com Jesus, né? Aponta para o Sagrado Coração de Jesus. Então tudo isso é muito bonito, tudo isso me encanta e também é algo que eu espero vivenciar nesses dias. E também a vivência fraterna entre os irmãos, né? Porque aqui estou eu, seminarista Elias, e o seminarista Yuri. E o Yuri é da minha turma, nós somos 5. Ficou 2 aqui em Paragominas, 2 em Aurora do Pará, que é o Hernani e o Guilherme, e um ficou lá em Bragança, na paróquia, lá que está o padre Gerenaldo, né? Sim, Padre Gerenaldo. Esqueci qual que é a paróquia que ele está lá, mas aí o Felipe está lá. E nós 5 estamos vivendo essa experiência. Então, além disso, temos também a experiência entre nós, né? A experiência de fraternidade entre eu e o Yuri e também com os padres, né? Só nesse pouco tempo a convivência tem sido muito boa. O padre José, o padre Lucas, que agora chegou recentemente. Ficou uma fraternidade na casa também, né? Que bastante gente. Viramos uma comunidade mesmo, né? Uma comunidade composta por 6 pessoas. Eu, o Yuri, o Dom Jesus, o padre Fernando, o padre Lucas e o padre José. Então tem sido uma experiência muito boa e espero muitas coisas boas por aí. E tem muita coisa, né? E vocês vão ficar 3 meses aqui em Paragominas e vocês voltam já para a diocese de vocês ou vão ficar mais um pouco pelas redondezas? Então, a experiência que foi proposta para nós, né, que é esse estágio pastoral missionário, seria de 3 meses. E aí, terminando esses 3 meses, nós retornaremos para a nossa diocese da Campanha. Voltando para a diocese da Campanha, nós já seremos direcionados para as paróquias lá da nossa diocese. E nessas paróquias nós já vamos morar na paróquia, já em preparação para a nossa ordenação diaconal, que ainda não temos uma data definida, mas provavelmente será celebrada neste ano. E assim, depois de diácono, já nos preparando para a nossa ordenação presbiteral, que também pode ser tanto no final desse ano ou no começo do ano que vem. Vai ser uma passagem curta, Sim. mas que esperamos que seja muito frutífera para todos nós, né? Vamos aprender com vocês e também vocês vão aprender um pouco da cultura gente. paraense, de como a gente faz as coisas por aqui. E gostaria que você deixasse uma mensagem para quem sente assim no coração que tem vontade de fazer uma experiência vocacional, porque, como a gente sabe, aqui na nossa diocese, a gente sempre está precisando de padres e, como sempre falam, a messe é grande e os trabalhadores são poucos. E você entrou muito jovem no seminário, então, para quem sente esse chamado, eu queria que você deixasse uma mensagem. Tem aquele receio, né, de estar indo para o seminário. Isso, exatamente. Creio que nós devemos, primeiramente, antes de tudo, ouvir o chamado de Deus. Hoje em dia é muito difícil nós percebermos a voz de Deus em meio a tanto barulho, em meio a tantas vozes que querem nos afastar. Mas entender que Deus tem um projeto para cada um de nós. Deus nos chamou, primeiro para a santidade,
mas depois para servi-lo de uma maneira bem específica, seja na vida consagrada, seja na vida sacerdotal, seja na vida familiar, seja no cultivo da caridade, enfim, muitas vocações Deus nos chama para assim o seguir. Mas uma passagem bíblica que faz-nos ter coragem de seguir e ir sem medo é: seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. O Senhor nos chama, mesmo sabendo de nossas fragilidades, sabendo de nossas incertezas, para que, confiando no seu amor, confiando no amor de Deus, Ele possa nos amparar e nos dar as condições necessárias. É claro que seguir a Jesus, seguir a esse chamado que Deus tem para cada um de nós, não é sinônimo de algo fácil, né? Não é sinônimo de algo que seja simples, porque afinal, quanto mais próximo de Jesus, mais próximo da cruz. Isso é uma realidade cristã, uma realidade própria nossa. Mas Deus vai nos amparando. E essa é a caminhada que Jesus fez, a caminhada de Jesus. Sua paixão, morte, mas veio também a ressurreição. Assim devemos acolher o chamado de Deus. Então, se você tem uma vontade, tem essa voz que lhe chama, esteja atento aos sinais de Deus na sua vida e faça também um acompanhamento. Nós nunca escutaremos a Deus se não cultivarmos também um encontro com Ele. Nós nunca vamos escutar se a gente não conversa com Ele. Por isso nós devemos ter uma vida de oração, abertos ao projeto que Deus tem para cada um de nós. Assim, confiemos nele, porque Ele há de nos amparar e nos proteger nesse caminho. Gostaria de agradecer a sua presença aqui e desejar um bom estágio pastoral missionário em nossa paróquia. E agradecer aos nossos patrocinadores, Isso, né? que faz nosso programa ser possível, e todos vocês também que acompanham a gente pelas redes sociais da TV Nazaré e também do Pode Fé, né? Isso. E pra finalizar, o Elias vai tocar pra gente uma música. Isso aí. A música que eu vou tocar, ela chama Tomé. Creio que vocês já podem ter escutado, do Davidson Silva. E gosto muito dela porque é uma das músicas que eu sei de cor, primeiramente, porque eu sou aquele que toca somente ou de cor ou com cifra, né? Mas também gosto muito dela porque é uma música que desde quando eu aprendi violão, gostei de tocar ela, porque fala um pouco da minha fé, da minha devoção ao apóstolo São Tomé, que é o padroeiro da minha cidade, e que nós podemos aprender muito com São Tomé. Ele que duvidou, mas teve fé. E assim, tendo fé, também testemunha a sua fé para cada um de nós. E com essa música a gente quer finalizar então este nosso Pó de Fé, também já agradecendo o convite de vocês e a acolhida fraterna de cada um de vocês, e que possamos também contribuir sempre mais para a evangelização. Por muito tempo não acreditei, me escondi, duvidei. Se tudo ao meu redor era ausência tua, já não ouvia mais a tua voz. Só acreditarei se eu tocar teu lado aberto, sentir pulsar a alegria dos que creem em ti, poder ouvir tua voz dizendo-me: põe aqui tua mão, torna-te um homem de fé, toca o meu coração, que o medo se vai, eu voltei para ti, portanto te amar, toca o meu coração, eu sou a tua paz. Põe aqui
tua mão, torna-te um homem de fé, toca o meu coração. E o medo se vai, eu voltei para ti. Por tanto te amar, toca o meu coração. Eu sou a tua paz.